Vocês sabiam que esse ano a gente teve 4 filmes do Pinóquio lançando aqui no Brasil? Teve o Pinóquio da Netflix, o Pinóquio da Disney, Pinóquio A True Story e Pinóquio Water of Life. É que Pinóquio, cara, é um negócio que só tu vai descendo e aí tu vai entrando nas profundezas do Pinóquio verso, sabe? Que tem cada filme do Pinóquio. Que nem esse aqui, ó, Pinóquio 3000, que é o Pinóquio, é um robô, né? É famosíssimo esse filme nos anos 2000. Pinóquio 2. A continuação. Caraca, se eles não tivessem botado esse subtítulo aqui, ó, a continuação, eu jamais saberia que Pinóquio 2 é a continuação. Os caras, eles pegavam os filmes da Disney e aí eles criavam umas continuação não autorizada. Mas falando sério aqui, cara, os filmes que mais se sobressaíram do Pinóquio nesse ano foi o lançamento da Netflix, dirigido pelo Guilherme Del Toro, e o Pinóquio da Disney, dirigido pelo Robert Zemeckis, que recria a história do clássico original de 1940, enquanto o filme do Del Toro mergulha muito mais no sombrio e perturbador para contar a história do Pinóquio. E aí com isso, mesmo os filmes sendo completamente diferentes, e eu acho que nem deveria existir uma comparação entre eles, pelo fato deles estarem lançando no mesmo ano, a galera começou a comparar. Qual que é o melhor Pinóquio? Netflix mandou bem ou a Disney mandou melhor? Papai, por que o meu nariz cresceu hoje? Você mentiu. Bora falar sobre isso. Como eles fazem isso? Como se faz uma cena assim em stop motion dentro da água? Pra mim, o stop motion continua sendo a técnica mais misteriosa do cinema. Porque o CGI, o efeito gerado por computador, é um negócio que é tão popular que beleza. Já o stop motion, ele é muito difícil de fazer. A gente vê poucas produções utilizarem essa técnica. Porque são várias fotografias, são várias maquetes, são vários bonecos com diferentes rostos. O próprio Del Toro aqui nesse documentário da Netflix, onde eles apresentam um making off desse Pinóquio, mostra que ele usou um Pinóquio gigantesco para algumas cenas, outros momentos eles usaram um Pinóquio minúsculo, sabe? Eu acho isso fantástico. In terms of scale, we use different size of puppets for different needs. This is our Pinocchio to interact with the cricket, and then in certain shots we use this small Pinocchio. Na minha opinião, o stop motion é a técnica mais incrível do cinema. É um negócio que é inexplicável, é magia, sabe? É a magia do cinema pra mim que não tem explicação até hoje. E esse Pinóquio da Netflix escolhe exatamente a linguagem certa e a técnica correta pra contar essa história que já foi reproduzida milhões de vezes. Todo mundo já conhece a história do Pinóquio, um boneco de madeira, bonitinho, bem feitinho, que ganha vida depois de um pedido do Gepeto e tem que passar por uma jornada de aprendizado até se tornar um menino de verdade. E o Pinóquio do Del Toro, ele já acerta exatamente nisso, porque ele é completamente diferente de tudo que a gente conhece do Pinóquio. Tem que obedecer o seu pai. Mas eu não quero obedecer. Primeiro porque o filme tá se passando num período de guerra da Itália fascista, que é governada pelo Mussolini. E o Gepeto, ele tá arrasado depois de perder o filho dele, o Carlo, pra uma bomba. Um dia então bêbado, ele acaba derrubando uma árvore de pinho e com muita saudade do filho dele, o Gepeto esculpe um boneco que a gente vai conhecer como Pinóquio. E aí, claro, o Pinóquio acaba ganhando vida com o objetivo de alegrar e substituir o vazio presente no coração do Gepeto. Por que você não escuta as minhas orações? Por quê? Então essa técnica escolhida para criar o filme ajudam a gerar vários detalhes para tornar esse Pinóquio diferente, como o próprio boneco que a gente sempre conhece como uma criatura bonitinha, lixadinha, pintadinha. Esse Pinóquio, ele é feioso, ele é quebrado, ele é incompleto. E isso ajuda a gerar aquele tom sombrio que só o stop motion consegue gerar. Não é à toa que as animações de terror mais famosas que existem são em stop motion. Coraline até hoje é um trauma de uma geração. E como vocês já puderam perceber, o Pinóquio do Del Toro é muito diferente do Pinóquio da Disney. Porque o Pinóquio aqui, ele é mal educado, ele não escuta o Gepeto. Mas eu não quero! Quero chocolate quente! Por favor, papai, Tudo bem, por favor, tudo deixa, bem. deixa! Isso não daria certo em um filme da Disney que é completamente voltado pra família. Então é injusto comparar, porém a gente, querendo ou não, acaba comparando porque os dois lançaram no mesmo ano, E são lançamentos grandes. A Disney veio com uma aposta grande e a Netflix também. E eu vou esclarecer aqui com vocês logo de cara. A maioria das pessoas na internet detonaram o filme da Disney. Ele estreou com reviews muito negativos, porém eu fui uma parte da minoria
que gostou do filme, que achou ele legal, não achou um caos, um desastre, que nem todo mundo comentou na internet. Então eu acho que eu sou a pessoa certíssima pra fazer esse comparativo e equilibrar os dois, sabe? Porque eu consigo encontrar pontos positivos nas duas produções. Aí eu tenho certeza que vai ter aquele comentário assim, ó: claro que você gostou desse filme do Pinóquio da Disney, você foi pago para falar bem dele. Porque pra quem não sabe, no lançamento do Pinóquio da Disney, a Disney entrou em contato comigo e falou: Matheus, a gente queria que tu reagisse ao trailer e divulgasse o filme. E aí o que acontece? A galera confunde propaganda com crítica paga, achando que eu estava sendo pago pra falar bem do filme, sendo que eu nunca assinei nenhum contrato dizendo que eu tenho que defender pelo resto da minha vida Pinóquio, que é um filme que até a minha morte ele será defendido. Mas tudo bem que vai ter gente que não vai acreditar nisso, né? Porque a galera acredita sempre no que ela quer. Eu estou dando aqui a minha opinião sincera. Quem acompanha o Projeto Corneta, conhece o Jusenei, sabe que eu não ia vir aqui mentir pra vocês. Então sim, eu gostei também do filme da Disney. No entanto, o Pinóquio da Netflix me chama a atenção em vários outros aspectos, porque ele traz uma coisa inédita. Que nem eu falei, é um Pinóquio mal educado. Ele não escuta o pai dele. E ainda por cima desafora o Gepeto, sabe? É loucura de assistir isso, sabe? Eu nunca pensei que eu veria um Pinóquio agindo assim, como uma criança rebelde. Assim como esse filme traz uma camada de peso e superação pro personagem do Gepeto, que não simplesmente aceita o Pinóquio no momento que ele chega, né? Ah, você é meu filho agora, a estrela atendeu o meu pedido. Aqui existe uma construção maior por trás disso. O Gepeto primeiro reluta, né? Ele não quer aceitar, e aí existe um preconceito da cidade com esse Pinóquio. Então o filme do Guilherme Del Toro é um filme que não tem pressa. Ele vai desenvolvendo as coisas bem devagarinho. Já o filme do Robert Zemeckis, ele é mais apressado. As coisas acontecem praticamente num dia. Até mesmo o detalhe do grilo foi uma coisa que me chamou a atenção no filme do Guilherme Del Toro, porque o Sebastian, ele não aceita ajudar o Pinóquio porque sim, porque eu sou um grilo legal. Não, ele vai ajudar o Pinóquio porque era a casa dele, porque ele vai ganhar algo em troca, né? Então, ele também trabalha isso, né? Na questão do egoísmo, sabe? Nem todo mundo é bom, nem todo mundo é legal. A pessoa só vai fazer porque ela vai ganhar algo em troca. Eu sou o Sebastião, o Grilo, proprietário, e devo ser informado de seus esquemas e estratagemas envolvendo minha propriedade. Porém, a jornada do Pinóquio da Disney é mais emocionante pra mim. Porque se tem algo que a Disney sabe fazer muito bem feito, esse algo é a Ilha dos Prazeres, que é o local onde os meninos malcriados acabam indo parar, e lá eles são transformados em burros com um destino sabe-se lá onde, né? São vendidos, são mortos, não sei, sabe? É um destino sombrio. Esse é o momento mais traumatizante do filme da Disney, e o Robert Zemeckis consegue recriar muito bem essa cena. É tensa, não é confortável de assistir. Foi algo que eu senti muita falta no filme do Guilherme Del Toro. Eu fiquei: não vai ter? A cena mais traumatizante não vai ter nesse filme? Sim, cara, senti falta, sabe? Eu acho que é um ponto que poderia ter sim no filme do Pinóquio da Netflix. Aqui esse arco ele é substituído por uma trama de guerra, onde o líder fascista Mussolini, ele domina a Itália naquele período. E pelo fato do Del Toro sempre alfinetar autoritarismo nos filmes dele, que nem no próprio Labirinto do Fauno, ou até no Gabinete de Curiosidades, onde ele fala muito sobre isso, né? Sobre fascismo. Ele também faz chacota com esse tema aqui, e isso também torna a narrativa mais pesada, porque existe todo aquele peso de guerra por trás, mostrando que esse foi um período muito triste para a humanidade, como ele também mostra que o país ele não se importa com ninguém, nem com as crianças estão sendo enviadas para a guerra, e não importa se elas vão morrer ou não, tem que lutar pelo seu país. Eu vejo essa como uma excelente adição. É importante também para o período onde o filme está se passando, mas ainda sinto falta da Ilha dos Prazeres. E não é que você tem... Aí, você riu igual um burro. Agora, uma coisa que o Pinóquio do Guilherme Del Toro acerta muito bem, não é só discutir o fato do Pinóquio se tornar um menino de verdade. Porque o filme do Pinóquio é basicamente sobre isso, né? Um menino que vive uma jornada de aprendizado para se tornar um menino de verdade no final. O filme aqui, ele trabalha numa jornada onde o Pinóquio ele se vê obrigado a se tornar um menino de verdade. Porque esse Pinóquio, ele é diferente de todo tipo de vida que existe. Ele não morre, então ele não dá valor pra vida dele. Ele fala: cara, eu vou morrer quantas vezes eu quiser, sabe? Eu sou imortal. E aí ele tem um diálogo com a morte, que é um dos melhores diálogos do filme. Ela fala que ele só vai dar valor pra vida dele
quando ele perder ela. A gente só dá valor pra vida porque tem algo a perder. E ele não tá enxergando isso. Ele tá, putz, eu vou viver pra sempre. Sendo que ele não percebe a dor e o sofrimento que seria viver pra sempre, porque ele perderia todo mundo que ele ama. E só ele ficaria. E se você nunca mais vir o seu pai? É claro que eu vou ver. Por que eu não veria? Mesmo que você tenha vida eterna, seus amigos, seus entes queridos, não têm. Que nem uma espécie lá de inteligência artificial do Steven Spielberg. Aquele filme me causa uma angústia até hoje, que mostra que o menino ele podia viver pra sempre, mas todo mundo que ele amava ia morrer. Então o Pinóquio aqui ele vai aprendendo que ser um menino de mentira é ruim. Eu prefiro o final do filme do Guilherme Del Toro, mas eu ainda gosto do final do Robert Zemeckis. Mesmo que seja discutível e que a maioria das pessoas não curtam por ter alterado o final original, no meu ver, o live action da Disney, ele traz uma nova roupagem para a história do Pinóquio, porque aqui eles transmitem uma mensagem que funciona. O Pinóquio da Disney, ele parte em busca de se tornar um menino de verdade, sem saber o que é isso. Ele na verdade não quer se tornar um menino de verdade. Quem quer isso é o Gepeto. É porque ele quer que seja que nem o filho dele era. Só que chega no final do filme e o Gepeto percebe que não importa se ele é um menino de verdade ou não. O que importa é que ele é o Pinóquio. Que ele é a pessoa com quem ele quer estar. Então você ser aquilo ou não te faz pior ou melhor. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas veem o filme do Robert Zemeckis como um desastre. Claro que ele tem alguns problemas, mas ele também tem muitos acertos. E um deles pra mim é o Grilo, que age como a consciência do Pinóquio, realmente sendo um guia pra ele. Já o Sebastian, do Guilherme Del Toro, chega um momento do filme que o Grilo desaparece, é que ele não tem mais função na história. Quem assume esse papel de conselheiro é a própria morte. O Sebastian não age exatamente como o Grilo falante conselheiro, mas apesar disso, desse pequeno detalhe que foi o que menos me agradou, eu acho que todo o resto funciona, porque a jornada do Pinóquio do Guilherme Del Toro é muito mais profunda que a jornada do Pinóquio do Zemeckis. Ele mostra que o Pinóquio ele mente constantemente, né? Não é só uma vez e pronto, eu aprendi. Ele também discute sobre a aceitação do Gepeto, sabe? De tipo, putz, eu vou estar substituindo um filho que não é o mesmo filho e não é de verdade. Será que é isso que eu quero? E a questão da vida, sabe? Do valor, de você valorizar isso. Além de ser lindíssima a animação, uma sequência de stop motion muito bem trabalhada, sabe? Stop motion é a arte mais bonita do cinema. É uma história para revisitar várias e várias vezes. É um dos melhores filmes do ano. Uma das melhores animações do ano. Talvez a melhor, ainda estou pensando sobre isso, cara. É maravilhosa, é muito boa. No fim das contas, ambos possuem características positivas e negativas, né? E cabe a você escolher qual que é o seu preferido. Qual que tu prefere mais? Pinóquio do Guilherme Del Toro ou Pinóquio do Robert Zemeckis? Deixa a tua opinião aqui nos comentários.